Bom, falando ainda sobre boa-fé processual, litigância de má-fé, segundo aí o doutrinador, né, que modéstia à parte eu admiro bastante, né, que é o Fredier Didier Júnior, né, nos traz aí, aduz aí na sua obra que a doutrina alemã agrupou 4 casos de aplicação da boa-fé objetiva ao processo. Letra A. Proibição de criar dolosamente, ou seja, quando há a intenção de provocar posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé. O dolo processual é conduta ilícita. Vou repetir, o dolo processual é conduta ilícita, por conta da incidência do princípio da boa-fé. Mas aí há regras expressas que concretizam isso. Por exemplo, o requerimento doloso da citação por edital. Artigo 258, né? Citação por edital, para quem não sabe, é quando esgotam-se os meios aí do, né, oficial de justiça, né, que seria aí o carteiro judicial, né? Ele esgota todos os meios, não encontra, cita por edital, ou seja, né, sai lá no Diário Oficial e considera-se a parte citada, a parte que não foi encontrada por outros meios, considera-se citado. Ou seja, o processo não pode andar sem a ciência, né, da parte adversa. Isso está no artigo 258 do CPC. E eu faço questão de ler. Vamos lá, 258. 258 do CPC. CPC de 2015. Precisamos aí de uma reforma no Código Penal, né? Mas sabemos aí que para passar é difícil, né, no Congresso. Trava a pauta, enfim, é difícil. Mas, né, vamos aí continuar levantando essa bandeira que um dia sai, né? Muitas coisas, né, hoje deixaram de ser crime, que antigamente era, por exemplo, adultério, antigamente era crime, salvo engano, em 95, 2005, já não é mais, né? Senão, não. Enfim, vamos lá. Artigo 258 da citação. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadas para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Vamos ler o 259. Serão publicados editais: 1. Na ação de uso campeão de imóvel. 2. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. 3. Em qualquer ação em que seja necessária por determinação legal a provocação para a participação no processo, né, de interessados incertos ou desconhecidos. Ou seja, não foi achado, o processo precisa caminhar, cita por edital e o processo segue a sua marcha, né, sua marcha processual. A litigância de má-fé, artigo 80 do CPC, vamos lá no CPC. Artigo 80 do CPC, litigância de má-fé. Como o próprio nome já diz, né, a má-fé de uma das partes, que infelizmente ainda acontece muito.
que diz o artigo 80? Livro 3 dos sujeitos do processo, título 1 das partes e dos procuradores, capítulo 1 da capacidade processual. Artigo 80. Artigo 80. Considera-se, eu vou ler a partir do artigo 79, seção 2, da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Aí responderá por perdas e danos. Aquele que usa de má-fé, né, tenta ludibriar, tenta alterar a veracidade dos fatos, né, para o convencimento do magistrado aí. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que, 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou seja, tentar alterar o sentido do texto, né? 2. Alterar a verdade dos fatos. 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal, né? Tudo, né? Aí é má-fé. Sabemos aí que tem muitas pessoas que usam disso ainda para conseguir seus objetivos esdrúxulos, né? 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Ou seja, protelar, ficar protelando ali o processo, né? 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Provocar incidente manifestamente infundado. E 7. Interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório, ou seja, para ir empurrando, né, para ir jogando para frente. E a atuação dolosa, né, do órgão jurisdicional. Isso aí está no artigo 143. Depois aí você dá uma lida. Então, B. A proibição, lembrando que nós estamos falando sobre a concretização do princípio da boa-fé processual. A proibição de venere contra factum proprium trata-se aí de proibição de exercício de uma situação jurídica em conformidade com um comportamento anterior, que gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção de coerência. Né? A doutrina, né, costuma enumerar os seguintes pressupostos para a configuração do venere contra factum proprium como comportamento ilícito. Deixa eu ver. Eu perdi o raciocínio aqui. Então, a existência, então, estava falando, né, de duas condutas de uma mesma pessoa, sendo que a segunda contraria a primeira. B. Haja identidade de partes, né, ainda que por vínculo de sucessão ou representação. C. A situação contraditória se produza em uma mesma situação jurídica, né, ou entre situações jurídicas estreitamente coligadas, né? E letra D, a primeira conduta, factum próprio. Primeira conduta, factum próprio. Tenha um significado social minimamente unívoco, né, a ser aí averiguado, né, segundo as circunstâncias do caso. E letra E,
que o factum proprium seja suscetível de criar fundada confiança na parte que alega o prejuízo, né? Confiança é essa que será averiguada segundo aí as circunstâncias, né? Os usos aceitos pelo comércio jurídico. A boa-fé é o fim econômico-social do negócio. Então, podemos aí citar como exemplo da aplicação da proibição venere contra factum próprio no processo civil, ou seja, recorrer contra uma decisão que se aceitara. Isso aí está no artigo 1000 do CPC. Vale a leitura aí. Vamos lá, artigo 1000 do NCPC, CPC 2015. Vamos lá, artigo 1000. Diz assim: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Já aceitou, expressa ou tacitamente, não cabe, não poderá recorrer. Né? É o que né, o exemplo que foi citado, que eu citei. Né? Ou seja, recorrer contra uma decisão que se aceitar. Já aceitou, não cabe mais aí recurso aí, uma vez que já foi aceita, ok? Ou impedir a invalidação de ato a cujo defeito deu causa. Isso está aí no artigo 276 do CPC. Vamos lá. Ou impedir a validação de ato cujo defeito deu causa. Artigo 276. Também é bem interessante essa leitura. 276. Bom, eu não acho que é interessante decorar artigo, porque, por exemplo, quem decorou o antigo CPC, agora com o novo CPC, quer dizer, né, uma leitura feita com atenção, né, já é suficiente aí para pegar ali o principal do texto. Então, artigo 276. Eita. Artigo 276. Título 3 das nulidades. É o que fala na doutrina, né? Então diz a lei: quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Vamos ler de novo? Ó, o que diz a doutrina? Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, ou seja, quando a lei prescrever, quando estiver prescrito em lei determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Deu causa, não pode ser mais requerida pela parte, né? Ou impugnar a legitimidade já aceita em processo anterior. Então, voltando aí, como exemplo,
A doutrina costuma, então, enumerar os seguintes pressupostos aí para a configuração. A inexistência de duas condutas de uma mesma pessoa, haja identidade de partes, né? A situação contraditória se produza, a primeira conduta, factum proprium, e que o factum próprio seja suscetível de criar fundada confiança na parte que alega o prejuízo. Então vamos lá, os exemplos. Repetindo. Como exemplo aí, a gente pode, de aplicação da proibição de venire contra factum próprio no processo civil. Recorrer contra uma decisão que se aceitar, artigo 1000 do CPC, ou pedir a invalidação de ato a cujo defeito deu causa, 276 do CPC, que nós lemos, ou impugnar a legitimidade já aceita em processo anterior. Então vamos seguindo aí. Então nesses casos, nós temos concretizações típicas da proibição de comportamento contraditório. O princípio da boa-fé, no entanto, proíbe atipicamente o comportamento contraditório, que assim passa a ser um ilícito processual atípico. A proibição de abuso de direitos processuais, perdão, é isso mesmo, a proibição de abuso dos direitos processuais, né? O que seria? O abuso do direito é conduta ilícita, né? O abuso do direito é conduta ilícita. O abuso de um direito processual também. Qualquer abuso do direito no processo é proibido pela incidência do princípio da boa-fé processual, ou seja, proibição de criar dolosamente. É interessante aí anotar, grifar, né? Ou seja, é proibido pela incidência do princípio da boa-fé processual o quê? A proibição de criar dolosamente, ou seja, intencionalmente, posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé. O dolo processual é conduta ilícita, né, por conta aí da incidência do princípio da boa-fé. Então, nós vimos, há regras expressas que concretizam isso. Por exemplo, o requerimento doloso, intencional, da citação por edital. Também lemos aí o artigo 258, né? Então, a litigância de má-fé, está prevista no artigo 80, né? E a atuação dolosa, intencional, do órgão jurisdicional no artigo 143. Então vamos lá, vamos prosseguindo aí com esse tema aí que é, para mim, de suma importância. Então, o que a gente viu aí? A proibição, né, de abuso de direitos processuais. Por exemplo, o abuso de direito de defesa, que pode autorizar a tutela provisória de evidência, que está no artigo 311, 1 do CPC. Também vale a leitura. Vamos lá, artigo 311. Eu vou ler só esse, porque depois aí, quem tiver interesse, né, em aprofundar, dá uma lida aí. Então, artigo 311.
Artigo 311 do NCPC. Título 3 da tutela de evidência. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório da parte, protelar, postergar. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou seja, jurisprudência ou em súmula vinculante. Súmula vinculante pelo STF aí, né? 3. Quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, né? Caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, ou seja, não havendo a entrega, cominação de multa. Então, quarto, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, parágrafo único. Artigo 311. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir antecipadamente, ou seja, 2 e 3. As alegações de fato puderem ser comprovadas, ou seja, ele decide antecipadamente, tal qual as alegações sejam comprovadas aí de fato. E apenas documentalmente, né? E houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Então não é tão fácil assim, né? Então tem que haver as alegações têm que ser comprovadas e também haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, casos repetitivos ou em súmula vinculante por parte aí do STF. Então aí o abuso do direito de defesa, né, que pode autorizar a tutela provisória de evidência, 311.1. O abuso na escolha do meio executivo, artigo 805 do CPC. Aí depois leiam aí o artigo. Ou o abuso do direito de recorrer, né, que é hipótese expressa de litigância de má-fé, né? Isso aqui vale a pena vale a leitura, vale a ressalva. Artigo 80 do CPC, inciso 7º. Artigo 80, inciso 7. Seção 2 da responsabilidade das partes do dano processual. Artigo 80, eu vou ler o 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu, interveniente. A gente já leu isso aqui, né? Considera-se litigante de má-fé aquele que aí ele no 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Já vimos, né,
a parte interpor recursos para empurrar o processo para frente, meramente protelatório. Um pouco mais chulo, né? Jogar o processo o quanto mais adiante, ou seja, protelar. Então aí vimos aí nesses casos nós temos concretizações típicas, né, de abuso de direito processual, né? O princípio da boa-fé. Só um momento. Então, a suprécio é a perda de uma situação, perdão, suprécio consagrada e de menor é a perda de poderes processuais em razão do seu não exercício por tempo suficiente, né, para incutir no outro sujeito a confiança legítima de que esse poder não mais seria exercido. Então, a suprécio é a perda de uma situação jurídica ativa, pelo não exercício em lapso de tempo tal que gere no sujeito passivo a expectativa legítima de que a situação jurídica não seria mais exercida. O exercício tardio, no momento, o exercício tardio seria contrário à boa-fé, né, e abusivo, né, podendo ser, né, resolvido ali, né, antecipadamente, né, e sendo protelado aí. A suprécio é efeito jurídico, cujo fato jurídico correspondente tem como pressuposto o não exercício de um direito e a situação de confiança da outra parte. Então temos aí dois exemplos de suprécio processual. A. Perda do poder do juiz de examinar a admissibilidade do processo, após anos de tramitação regular, sem que ninguém houvesse suscitado questão. Essa eu faço questão de anotar aqui no quadro. Deixa eu ver. Perdi meu. Achei. Então aí, dois exemplos de suprécio processual. Perda do poder do juiz perda do poder do juiz de examinar a admissibilidade do processo após anos de tramitação regular, sem que ninguém houvesse suscitado a questão, né? E letra B, perda do direito da parte de alegar. Aí a perda da parte de alegar em razão da nulidade, em razão do lapso de tempo transcorrido, né, que fez surgir a confiança de que não mais alegaria nulidade. Então é fácil constatar que o princípio aí da boa-fé é a fonte da proibição do exercício inadmissível de posições jurídicas processuais, que podem ser reunidas. E caiu o meu cofre aqui. Então vamos lá.
Perdi o raciocínio aqui. Então, é fácil constatar, então, o que eu estava dizendo, que o princípio da boa-fé é a fonte da proibição do exercício inadmissível de posições jurídicas processuais, né, podendo ser reunidas sob a assinatura, né, a rúbrica do abuso do direito, entre aspas, aí, né, processual. Ou seja, entre parênteses, desrespeito à boa-fé objetiva, né? E fazendo um adendo, a boa-fé objetiva, a má-fé deve ser provada, né? Boa-fé é objetiva, a má-fé deve ser provada. Além disso, o princípio da boa-fé processual, torna ilícitas as condutas processuais animadas pela má-fé, né, sem boa-fé subjetiva. Ou seja, a boa-fé objetivo processual implica, entre outros efeitos, o dever de o sujeito processual não atuar imbuído de má-fé, considerada então como fato que compõe o suporte fático de alguns ilícitos processuais, né? Então, entre boa-fé processual objetivo e subjetivo, ou melhor, né, na verdade, isso que eu disse é a relação que se estabelece entre a boa-fé processual objetiva e subjetivo, né? Mas aí podemos ressaltar: o princípio é o da boa-fé processual, que além de mais amplo, é a fonte dos demais deveres, inclusive o de não agir com má-fé. Então, você perceba que a correta compreensão das repercussões da boa-fé objetiva no direito processual exige do profissional o conhecimento da evolução do tema no direito civil, para não ficar para trás, né? Principalmente aí da teoria do abuso do direito, do exercício inadmissível das posições jurídicas, né? Venire contra factum proprium, suppressio, surrectio, tu quoque, e etc. Então aí, finalizando aí a concretização do princípio da boa-fé processual. Evitar que a aula fique muito longa, fique extensa, né? Lembrando que as aulas, na maioria das vezes que eu postei, né, as aulas que estão no YouTube geralmente são pequenas, mais para divulgar o nosso trabalho. Né, ao adquirir o material, se for da sua vontade, se não for, né, procura o que combina com você, mas se for, mandaremos aí todo o material, ok? Então, seguindo aí. Então, é possível identificar três aplicações do princípio da boa-fé processual. A negociação, o princípio da boa-fé impõe, então, deveres de cooperação entre os sujeitos do processo. A importância desses deveres é, atualmente, tão grande que convém separar aí o seu estudo, dando-lhe um item próprio adiante. Né? Um comentário aí, né, sobre essa relação, né, entre boa-fé e abuso do direito. Mais uma vez, Cordeiro Antônio Manuel da Rocha e Menezes, da boa-fé no direito civil, página 861 a 902. A negociação, então, do processual, seja aquela relativa ao litígio,
seja aquela que tem por objeto as normas e situações jurídicas processuais. Isso está no artigo 190. Não é, a polícia, nós estamos brincadeira boba, né? Sem graça. Está no artigo 190. Vamos lá, 190. 190 neles. Artigo 190. Artigo 190. Versando processos sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Ok? Então, repetindo aqui, a negociação processual, seja aquela relativa ao litígio, seja aquela que eu havia dito, que tem por objeto as normas e situações jurídicas processuais. Então, devemos aí então observar o princípio da boa-fé processual. Ok? Aplicação aí ao processo do artigo 442 do Código Civil. Então vamos lá, isso é interessante essa matéria, porque temos muitos processos aí de má fé tramitando aí nos tribunais aí pelo Brasil. Perdão. Então vamos lá, artigo 422. Eu não gosto de ficar lendo letra de lei, né? Eu leio, né? Mas eu leio para mim. É interessante você fazer essa leitura, destacar o que acha importante. Então vamos lá. Artigo 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova nos autos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Isso é bem interessante, né? Ou seja, devemos observar o princípio da boa-fé processual. A aplicabilidade, a aplicação ao processo do artigo 422, vou ler novamente. Perdão. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Aí vamos continuar aí. As fotografias digitais, as extraídas da rede mundial de computadores, fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou não sendo bom, tive um pequeno tombo aqui no meu livro, caiu aqui. São muitos livros espalhados aqui. Então,
devendo então, se impugnada, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia. Inciso 2. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. E terceiro, aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Tá na lei. Só um momento. Então, lemos aí o artigo 422 e aí os seus incisos. 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Ok? Então estamos chegando ao fim. Então, o princípio da boa-fé ainda exerce uma função hermenêutica. A decisão, ou seja, a decisão judicial e as postulações devem ser interpretadas de acordo com este princípio. O que seria hermenêutica? A hermenêutica é a ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, interpretação dos textos, do sentido das palavras, né? Sem litigância de má-fé, sem tentar distorcer o texto da lei, tentando dizer aquilo que a lei não diz, né? O princípio, então, da boa-fé exerce uma função hermenêutica. A decisão judicial e as postulações devem ser interpretadas de acordo com esse princípio. Artigo 489. Aí já estamos aí chegando ao fim. Artigo 489. Seção 2 dos elementos e dos efeitos da sentença. São elementos essenciais da sentença. Parágrafo 1º. O relatório que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Parágrafo 2º. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Parágrafo 3º. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Temos aí o enunciado 33 do TJ aqui de Minas,
Artigo 489, parágrafo 1º. Perdão, inciso 1º. Considera-se fundamentada a decisão que aplica tese jurídica formada em julgamento de casos repetitivos, demonstrada a existência de identidade entre os fundamentos determinantes do precedente e a correlação fática entre o caso concreto e do incidente da solução concentrada, dispensada a renovação da análise jurídica feita no paradigma. Parágrafo 1º aí do enunciado. Se limitar à indicação, à reprodução ou a parágrafo de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Bom, vou ficando por aqui, ok? Então nós vimos aí concretização aí do princípio da boa-fé processual, né? Então aí vimos aí que a doutrina alemã agrupou 4 casos aí de aplicação de boa-fé objetiva ao processo, tem forte influência no direito brasileiro, mas o que vale a pena frisar aí? Basicamente seria isso, né? Proibição de criar, a proibição de venere contra facto próprio, são coisas interessantes. Ok? Vamos ficando por aqui, um abraço, né? E que você possa ler a letra da lei, estudar bastante, fazer resumos, escutar as nossas aulas também, né? Essa aula ficou um pouco extensa, né? Quase 50 minutos, mas né? Lugar que você estiver, seja academia, a caminho do trabalho, a caminho da escola, da faculdade, você, né, pode aí escutar e aprender, né? Porque tempo é dinheiro, não é verdade? Meus alunos, meus queridos, vocês que me acompanham, muito obrigado, um abraço a todos. Deixe aí o seu like, a sua curtida e se inscreva aí no nosso canal. Temos aí projetos muitos e aos poucos a gente vai caminhando, galgando passos aí mais altos, com o intuito não de ser maior ou melhor que ninguém, mas de contribuir mais, contribuir da melhor forma, de uma forma ética, de uma forma correta, como por exemplo é o nosso material, é o nosso curso, né, você comprando, você tem 7 dias né, você tem o prazo aí do CDC de arrependimento, que eu tenho certeza absoluta que não vai haver. As nossas aulas são dinâmicas, a gente tem resumos, tem as aulas mais completas, tem os PDFs. Então, assim, eu lhe convido a adquirir um dos nossos módulos, né? Então, aí nós passamos a ver agora direito processual civil, né? Que é mais uma matéria que nós vamos aí cerrar fileiras aí, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.